Dr. Rubens Sersósimo, continuando a nossa série Simplificando. Hoje abordaremos mais alguns temas sobre a vida. É interessante sempre distinguirmos o ponto de vista biológico e o ponto de vista psicológico. Claro que, na maior parte, abordaremos o tema vida do ponto de vista psicológico, porque do biológico somente quando o assunto realmente envolver. Então, dizíamos que a vida, ela tem vários níveis, e nós vivemos em vários níveis. Temos o nível instintivo, o nível emocional, o nível racional e o nível espiritual. O nível espiritual foi introduzido há muito tempo, mas nunca foi bem entendido dentro da psicologia. A psicologia fazia uma distinção e deixava o nível espiritual para a teologia. Mas, no entanto, deve haver aí uma complementação, um completa o outro. Precisamos saber que a vida tem esse aspecto espiritual também. Uma das maiores expressões, quem sabe dos grandes filósofos, foi a de Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Esse holandês, pensador, filósofo, pai do existencialismo, quando ele introduziu uma expressão bastante significativa, muito profunda, quer dizer, o salto da fé. Ou também poderíamos dizer o salto para a fé. Embora esta expressão não fosse dele, fosse de Jacob, ele usou muito esse termo. E aí ele começa realmente a mostrar a importância de a filosofia, a psicologia, as ciências em geral, abordarem também a vida espiritual no todo humano, isto é, no ser humano. Porque senão o ser humano ficaria aleijado. Se eliminarmos ou se ignorarmos a vida espiritual, o ser humano fica realmente incompleto, aleijado e bastante inseguro. O que quer este termo salto para a fé? O que quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós não conseguimos entender certos fatos, certas perguntas, certos problemas da vida psicológica. E aí, então, precisamos dar um salto para a fé. Vamos entendê-lo mais na vida espiritual. Até que, num dia, a vida espiritual fique englobada no psicológico também. Salto para a fé é quando os outros poderes, como o instintivo, o emocional e o racional não estão resolvendo. Então, a gente dá um salto para a fé, entra nesse campo espiritual que todo homem possui. Não estou falando de vida religiosa, é muito mais abrangente. Este salto da fé, todo mundo pode ter, porque a fé é universal.
Todo ser humano nasce com fé. É um poder humano, que já demos o nome de metapoder, porque meta significa no grego ir além, então ele é um poder que vai além dos outros poderes, vai além do poder instintivo, vai além do poder emocional e do racional, onde a razão para, a fé continua. Então, dentro desse aspecto, este salto para a fé muitas vezes explica algo que a própria ciência ainda não explica, porque também não sabemos bem definir o que é fé. Sabemos o que ela não é, mas ainda não sabemos bem o que é a fé. Que é um poder humano? É. Que é um meta-poder? É. Mas é feito de quê? Qual é a energia? É uma energia quântica? Ou é uma energia espiritual que ainda não conhecemos? O fato é que o ser humano é o único ser neste planeta que tem fé. Qualquer outro ser animal não tem fé. Abordaremos numa das nossas palestras, abordaremos o tema metapoder ou fé. E poderemos ver quão rico é este campo. E se às vezes a gente duvida, basta consultar a história para ver os homens que deram o salto de fé. Até hoje a ciência não explica o que eles alcançaram. Não alcançaram por outros níveis de vivência, mas alcançaram pela fé. E há mesmo aqueles autores que vão listar os maiores homens de fé. Diria, para evitar qualquer preconceito religioso, diria os homens de metapoder. Então, vamos ao salto de fé. O homem muitas vezes está vivendo um nível da vida insatisfatório, problemático, um nível da vida desgastante. Ele tem a possibilidade de sair desse nível, por exemplo, instintivo, e ir para um outro nível, o nível emocional. Se o problema está no nível emocional, ele tem a possibilidade de saltar para o racional. Mas olha o que disse o homem. Quando não consegue nem no nível racional resolver, ele pode dar o salto da fé, ou o salto para a fé. E isto vai explicar muitos milagres que ocorrem, que ainda a ciência não alcançou uma razão, uma explicação. Creio eu que a fé seja uma energia espiritual, não conhecida ainda, totalmente fora da nossa física convencional, algo que a gente poderia dizer da física espiritual. Mas não existe física espiritual. Se é física, é matéria. E espírito não é matéria. Então, já é um campo um pouco mais difícil. Mas entraremos, na devida ocasião, nesse assunto para esclarecermos mais. Como o tema é simplificando, nós queremos dizer, simplifique a vida, dando saltos. Se não está bem num nível, saia para outro nível. E sempre há pessoas bem esclarecidas em cada nível. Sempre há literatura abundante e rica em cada nível.
Então, temos sempre, o homem tem recursos insondáveis para sair dos níveis de sofrimento, dos níveis de dificuldade, sejam elas dificuldades materiais ou psicológicas. Abordaria também, do ponto de vista de vida, algo um tanto interessante. A nossa vida não se resume no psicológico, não se resume no social, não se resume nem no instintivo, muito menos, nem no sociológico. Sempre precisamos saber que o homem é holístico, é um todo. E temos muitas áreas não exploradas da nossa própria existência. Em se explorando essas áreas, vamos muitas vezes resolver miraculosamente os próprios problemas. Observando muitos dos milagres religiosos e não religiosos, eu cheguei à conclusão que o que há de comum em todos os milagres não é a religião, mas sim a fé. E a fé tem algo quando as pessoas estão reunidas debaixo da fé, a fé se multiplica. Parece que a fé se potencializa, a de um para o outro, a do líder para os assistentes, a dos assistentes para o líder. Há realmente uma potencialização da fé. E dentro dessa potencialização, milagres podem ocorrer, seja em que religião for. Isso daqui dá, é claro, polêmicas. Não vamos entrar na polêmicas, uma vez que o nosso tema é simplificando. Então, eu estou simplificando. Seja você religioso ou não, você tem a oportunidade de dar o salto também para a fé. Sentido da vida. Hoje se fala muito em sentido da vida. E, infelizmente, lemos muitas vezes ou ouvimos: ele perdeu o sentido da vida e suicidou-se. Não se perde o sentido da vida, apenas se ignora, porque a vida foi produzida para ter sentido. E se formos examinar na origem, e seja essa origem religiosa, científica ou histórica, o ser humano realmente sempre teve sentido da vida. E o sentido da vida eu posso resumir numa palavra: comunhão. O homem é um ser, isto é sabido de todos, é um ser sociológico. Ele precisa viver em comunhão. Isto é, comunhão não é um simples relacionamento, é muito mais do que isso, é ter em comum. E ter em comum o que ele tem de bom e o que eu tenho de bom. E ajustarmos a nossa vida fora daquilo que temos de mal. Freud caracterizou o ser humano com dois grandes instintos, o instinto da vida e o instinto da morte. Podemos dar o nome também de ódio e amor, podemos também dar o nome de Eros e Thanatos, escolha. Mas, seja o que for, o homem
tem dentro de si esse instinto da vida. E às vezes esse instinto da vida, por alguma razão, se apaga. Aliás, por muitas razões. Aí o homem precisa ter comunhão com outro ser humano para haver esse instinto da vida novamente funcionando, antes de ele desistir da vida. Todos nós temos esta oportunidade. Não há quem não passe. Como médico, são 60 anos de experiência médica. Eu tenho visto milhares de problemas e assistido a pacientes com toda e qualquer espécie de doenças ou de problemas psicológicos, mas eu tenho visto algo maravilhoso. Não é a doença que faz a diferença, é sempre a fé. Há aqueles que têm doença e não têm fé. São os que perdem o sentido da vida. E aqueles que têm doenças até incuráveis e têm fé, têm o sentido da vida. Isso é maravilhoso. Isso é próprio do ser humano. E o ser humano tem que explorar essas potencialidades que ele tem dentro de si. Mas sozinho é perigoso. Ele tem que ter comunhão. A palavra comunhão vem de comum. Isto é, eu tenho em comum com você isto. Eu tenho em comum com você o Eros, eu tenho em comum com você o Thanatos. Como Freud bem explicou isto. Maravilhosa a teoria de Freud sobre esses instintos. Deu o nome de instintos, podemos dar outro nome. Já biblicamente se fala mais em amor e ódio, não é? Muito bem, seja o que for, precisamos saber que o outro tem também estes instintos em comum comigo. E quando eu sei disso, pode haver essa comunhão. Eu estar com ele, ele estar comigo. Isto dá sentido para a vida. Renova o sentido da vida. O homem, quando encontra a comunhão, seja a comunhão da criança, buscando já a comunhão com a mãe em primeiríssimo lugar, depois com o pai, depois com os outros parentes, e daí para frente, o homem vive sempre procurando comunhão. A comunhão dá o sentido da vida. Dentro desse sentido da vida, não podemos esquecer que esta comunhão, como dissemos, vem da palavra comum. O que eu tenho em comum com você? O que você tem em comigo? Isto dá sentido ao humanismo. Humanismo sem comunhão não é humanismo. Simplesmente é estudo. Simplesmente é tratado, mas não é humanismo. Então, comunhão vem de comum. E comum vem de como um. Há certos momentos da vida que eu preciso viver com você como um. Nós dois vivendo como um. E quando a gente tem esta comunhão,
Quantos problemas se resolvem como por milagre? Mas sabemos que não é um milagre. É o metapoder que vai funcionar aí e que vamos entrar posteriormente nessa área. Por ora, vamos deixar o prosseguimento para uma outra oportunidade, para um outro capítulo. Comunhão acima de tudo.